O horário, vamos começando, já iniciei a gravação aqui também, já são 20h30. Hoje, todas as aulas têm sido muito importantes agora, porque nós estamos entrando nesse processo de transição do que nós chamamos de Antigo Testamento para o Novo Testamento. Começamos já a falar dos movimentos, das seitas que compuseram aí o judaísmo no século I, falamos já dos fariseus, falamos dos saduceus, na última aula falamos dos zelotas. Hoje nós vamos abordar sobre os essênios, a quarta seita, e falar também um pouco sobre a chamada literatura apocalíptica, tá? E também vamos aí começar já a falar do século I, algumas características em que Jesus já observou quando ele era vivo, né, quando ele estava vivendo em Israel. Então hoje a aula ela tem alguns pontos muito importantes para a gente entender esse processo. Quando a gente vai falar dos essênios, quem são as nossas fontes para estudar os essênios? Né? Quem é que reportou? Se vocês abrirem a Bíblia de vocês, no Novo Testamento, vocês, hora nenhuma, vão encontrar esse nome essênios. E se vocês abrirem também no Velho Testamento, também não vão encontrar esse nome essênio. Quem vai revelar para nós a existência desse grupo serão 3 pesquisadores. O principal que nós temos é o Flávio Josefo, né? Nós estamos estudando ele aqui há bastante tempo, um historiador do século I. Flávio Josefo, ele nasce no ano de 37 e vai morrer no ano 100, quer dizer, ele nasceu 4 anos, mais ou menos, aí, depois da morte de Jesus, e vai morrer aí quando as primeiras comunidades cristãs já estão se formando, e boa parte delas já estavam formadas. Então, o Flávio Josefo vai falar de 4 seitas importantes do século I, que são essas que nós já citamos. Citamos aí os fariseus, saduceus, zelotas e os essênios. O segundo pesquisador, historiador, que falou desse movimento dos essênios, inclusive ressaltando que essa era uma comunidade de celibatários, foi um historiador romano chamado Plínio o Velho. Nós chamamos aí de Plínio o Velho porque tem um outro historiador chamado Plínio Jovem, filho desse Plínio o Velho. Ele vai nos revelar aí também, vocês estão vendo aí quem está na filmagem aparecendo uma gatinha aqui. Ele vai falar também dessa seita dos essênios, esse Plínio o Velho. E um terceiro que não foi filósofo, mas ele não foi historiador, mas ele foi filósofo, vai ser aí a figura do Fílon, né, de Alexandria, que também vai citar aí os essênios. Ou seja, nós só soubemos da existência dos essênios por esses 3 fontes: Flávio Josefo, Plínio o Velho e aí o Fílon de Alexandria. Todos eles aí século I e início do século II. Tudo estava, então, dentro dessas três fontes, até que em 1947, descobertas ali na região do Mar Morto, no deserto do Mar Morto, chamado Qumran, ou Qurã, né, para alguns, trouxeram à luz, né, aí os documentos que são atribuídos aos essênios de Qumran. Esses documentos são considerados os maiores achados arqueológicos do século XX. Eles começam a achar esses documentos em 1947 e os últimos achados foi em 1956. Eu vou contar um pouco a história hoje para vocês vão ver um pouco da história desses documentos, documentos desses grupos de Qumran, e que hoje acredita-se que eram de essênios, tá? Até pela estrutura da comunidade de Qumran. A partir disso, então, se descobriu esse movimento, que de fato ele existiu, graças a esses achados arqueológicos, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre ele também. Agora, quando a gente fala dos essênios, nós temos que entender que a primeira característica dos essênios é que eles defendem a visão apocalíptica de mundo. Isso é importante a gente entender. Quando eu abro a minha Bíblia, eu vou encontrar um livro cristão chamado Apocalipse, né? O livro atribuído aí à comunidade joanina, o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Esse livro do Apocalipse, chamado de Revelação, não é o único livro apocalíptico, né, ou de literatura apocalíptica que foi escrito na Bíblia, não. Nós tivemos outros, como o livro de Daniel,
o livro de Daniel. Daniel é aquele que fica entre os leões, né? Não é devorado. O Daniel é a primeira, dentro da estrutura judaica, né? A estrutura canônica judaica. O livro de Daniel é o primeiro livro dessa literatura apocalíptica. Então, vamos dizer assim, dentro dos livros canônicos que nós aceitamos, existe um livro de Daniel, da apocalíptica judaica do Antigo Testamento, e o livro de Apocalipse de João, dentro do cristianismo. Mas só foram esses dois livros que foram escritos nessa apocalíptica? Não, vários. O mais importante não está nem na Bíblia. Ele não foi colocado nos livros canônicos, mas foi escrito no século II, que é o livro de Enoque. O livro de Enoque é o mais importante livro da apocalíptica judaica, e estudado ainda hoje, e é muito importante para a gente entender. Tá, mas vamos aqui falar das características dessa literatura e desse movimento apocalíptico, para a gente entender o que está acontecendo. Depois, quando os persas, né, depois do exílio da Babilônia, os persas assumem o mundo de Israel, muitos acreditavam naquele momento que aquilo era o fim do mundo. Então se falava muito de fim de mundo. Então a literatura apocalíptica, essa literatura apocalíptica, a grande característica dela é uma literatura de crise. Todos os períodos de crise está aí presente, então, essa literatura apocalíptica. Então são respostas que os intelectuais da época davam a essas crises. E os judeus passaram por várias crises, mas essa característica dessa apocalíptica, ela é muito forte, principalmente depois do exílio da Babilônia. E o ponto mais importante é o século II. Por que o século II, antes de Cristo? Porque quando os gregos dominaram Israel, como Antíoco IV, invadiu o templo, colocou uma estátua de um deus grego ali dentro, proibiu os judeus de terem a sua cultura, para muitos aquilo era o fim do mundo. Então ali nesse momento nascem as principais obras da literatura apocalíptica. E a principal dessas obras, como eu falei para vocês, é o livro de Enoque. De novo, o livro de Enoque não está no cânon bíblico judaico, ele é tratado como um apócrifo, tá? Mas ele é muito importante para essa literatura judaica dentro dessa questão. Um outro livro que traz muitos elementos dessa apocalíptica, né, dessa literatura apocalíptica, é o livro de Jó. Esse sim está na nossa Bíblia, escrito também nesse período que nós estamos estudando com vocês. Tem muitos pesquisadores que acham que o livro de Eclesiástico e do Eclesiastes eles foram escritos para combater essa literatura apocalíptica. Por que o livro de Enoque é importante? Pessoal, nós estamos aqui falando da literatura apocalíptica, porque os essênios trazem muito desses elementos dessa literatura, tá? Dessa crença no final dos tempos e tudo mais. Daqui a pouco eu vou falar isso para vocês. Então, o livro de Enoque fala que o mal que existe no mundo não é culpa do pecado do homem, não. Na verdade, o mal ele introduziu no mundo devido aí a desobediências de alguns anjos. Então nós já conhecemos um desses anjos na literatura judaica cristã, é o Satanás. Mas não só esses, alguns anjos rebeldes se rebelaram contra Deus. Então quem vai resolver o problema do mal não é a nossa fidelidade à lei como queriam os fariseus. O que vai transformar o mal em bem é o próprio Deus. Porque o mal ele é de origem espiritual, segundo o livro de Enoque. Segundo o livro de Enoque. O mal ele é de origem espiritual. Mas as outras apocalípticas não. Os outros livros de Apocalipse, né, eles vão dizer que o homem é o responsável por esse mal no mundo. E por isso é necessário escutar a lei de Deus. O mais importante desses livros que eu falei do século II é o livro de Daniel. Esse livro de Daniel ele vai trazer então essa ideia de crise. E o que o Apocalipse fala? O Apocalipse fala que essa época de crise vai passar, esse mundo vai desaparecer e Deus vai restaurar o mundo e criar um mundo novo. Essa é a ideia da literatura apocalíptica. O mundo que nós vivemos ele é negativo, o mundo que nós vivemos é negativo, e Deus vai introduzir um novo mundo, que aí para muitos tem vários nomes. O livro de Daniel, ele fala do dia de Javé, o dia de Javé. Então vai acontecer quase como se fosse uma vingança. Deus vai punir todos aqueles que fizeram mal e vai premiar aqueles que fizeram bem e vai restabelecer um novo reino na terra. Então no livro de Daniel, isso é chamado de
o dia de Javé, o dia da vingança de Javé, o dia da ira de Javé, tá bom? Um ponto importante é que o Daniel chama o responsável por construir esse novo mundo de Filho do Homem. E é interessante que os cristãos vão adotar esse nome para Jesus. Nos evangelhos aparece o tempo todo Jesus sendo chamado de o Filho do Homem. Filho do Homem não é um Deus. Filho do Homem quer dizer um humano especial, um humano que cumpre as leis. Esse humano vai estabelecer o reino de Deus na terra, o sonho de Deus na terra. Por isso que Jesus é tratado aí como Filho do Homem. É um título que Daniel dá aos homens que vão restabelecer esse novo reino na terra. O cristianismo, isso é importante a gente observar, ele traz muito dessa literatura apocalíptica, principalmente o livro de Mateus e o livro de João. É tão interessante observar Mateus, que fala assim, que o Filho do Homem, olha o termo que usa, hein, de Daniel, o Filho do Homem vai vir sobre as nuvens, e vai julgar, colocar os cabritos de um lado, as ovelhas de outro. Então isso faz parte da literatura apocalíptica judaica. Mateus traz muito desses elementos. O livro de João também. O João, que viveu períodos de crise, ele vai trazer muito também essa literatura apocalíptica. Só que para o João, como para o Mateus, a culpa do mal no mundo está ligada ao homem que não cumpre a vontade de Deus. Mas de qualquer forma, o Apocalipse ele anuncia o fim de um mundo que nós vivemos, é um mundo ruim, é um mundo negativo, e vamos dizer assim, o alvorecer de um novo mundo, um mundo à cara e semelhança de Deus, um mundo melhor. Os essênios, que eu vou trabalhar com vocês daqui a pouco, os essênios defendiam essa ideia. Eles saem, como os essênios não acreditavam mais no templo, porque vocês sabem, já falei isso para vocês, o judaísmo, depois do Esdras, o Esdras é lá do século V, né, Esdras e Neemias, que criou esse novo judaísmo. Esse novo judaísmo é baseado na lei e no templo. São as duas colunas do judaísmo, desse novo judaísmo, é lei e templo. Então, como os essênios já não acreditam mais no templo, na liturgia oficial do templo, e nem nas leis que o templo está pregando, esses essênios eles preferiram ir para o deserto, para comunidades isoladas. Foi isso que os essênios fizeram, eles vão para o deserto, boa parte deles. E os que vivem na cidade, como no caso de Jerusalém tinha um bairro essênio, os que vivem na cidade vivem isolados também. A ideia deles é se separar do mundo, separar do judaísmo, desse judaísmo oficial, e criar um verdadeiro judaísmo. Então esses essênios eles vão para o deserto, eles vão viver em comunidades separadas, e ali vão estabelecer um próprio calendário, uma própria liturgia, cheia de rituais próprias deles, e vão definir que no futuro virá dois messias, né, que vão estabelecer a luta do bem contra o mal. O bem, logicamente, são os essênios, eles se chamam de filhos da luz, os filhos da luz. Interessante, observe, no Evangelho também se fala dos filhos da luz, os cristãos como filho da luz. Veja como que o cristianismo e os essênios são muito próximos, hein? E existem até teorias de que o João, ele pertenceu aos essênios. Outros falam que até Jesus, nessa época, antes dele começar a sua missão, pertenceu aos essênios. Nós não sabemos, são hipóteses, tá? Só estou levantando. Então aqui eu vou apresentar um pouco os essênios para vocês, falar um pouco da comunidade de Qumran, e depois também aí, eu também vou falar um pouco desse Apocalipse de novo, dentro do que eu preparei, e aí a gente vai para o judaísmo no século I, tá? Outras questões aqui do judaísmo. Então eu vou já compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se aparece aqui. Vocês só me falam sim, vocês estão vendo essa tela aqui? Dos essênios? Sim. Sim, né? Beleza. Os essênios. De novo, para falar dos essênios, qual é a principal característica dos essênios? A principal característica deles é se isolar, criar uma comunidade à parte. Muitos chamam eles de monges. Esse termo não é correto, porque não se tinha nesse termo na época. Eles vivem isolados, defende a ideia de uma apocalíptica, de uma literatura apocalíptica, da luta do bem contra o mal, tá? O bem são eles, os filhos da luz, contra os filhos da treva, que são todos os outros, pagãos, pecadores, outros judeus.
Essa comunidade, então, ela viveu numa própria liturgia e se autodenominava o Novo Israel. Então vamos ver isso aqui para vocês entenderem. Aqui eu já falei para vocês das fontes para estudar os essênios, o Flávio Joséfo, aqui o Plínio o Velho e o Filo de Alexandria, são as três fontes que nós temos para estudar os essênios. O Flávio Joséfo, quando ele escreve sobre os fariseus, ele era fariseu, ele fala que os fariseus era a mais influente seita da época e tinha 6.000 pessoas que frequentavam aí o mundo farisaico. Então, 6.000 fariseus. Já para os essênios, ele fala em torno de 4.000 pessoas. 4.000 pessoas que pertenciam a essas comunidades. Guto, os essênios só viviam no deserto? Não. Como eu falei para você já, hoje existem estudos que apontam que a cidade de Nazaré era uma cidade essênia. Já tem estudos que falam que a cidade onde morou Marta, Maria e Lázaro era de influência essênia. Já tem estudos que levantam que onde Jesus montou no jumentinho para entrar em Jerusalém era um bairro essênio. E nós sabemos onde foi feita a última ceia de Jesus, no cenáculo, lá era um bairro essênio. Tá? Então, esses essênios moravam em bairros também, isolados, lógico que eles procuravam não ter contato com a população, eles se fechavam em si. Então, os essênios é uma comunidade fechada. Isso é um ponto importante para entender esses essênios, tá bom? Então, aqui, ó, vida fora de sociedade, vilas isoladas, são algumas características desses essênios, tá? Eram comunidades muito bem organizadas, mas fechadas. Para você participar dessas comunidades, você tinha, lógico, tinha que ter a aceitação do grupo, participava de rituais, como por exemplo, rituais de purificação, tá? A disciplina interna era muito rígida, entre eles havia uma comunhão de bens, entre eles não havia, os bens eram isolados, tá bom? Não era, o bem pertencia a toda a comunidade. Eles foram chamados de monges, como eu falei, mas é inadequado. É engraçado que os cristãos trazem muito dessas características. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria, os essênios também. É possível que os essênios devem ter buscado isso entre os cristãos, devem ter buscado isso entre os essênios. Ascetismo, o que é ascetismo? É não importar para o mundo. A vida deles era sempre voltada para Deus, não importar muito com as coisas do mundo. Segundo Plínio o Velho, que é um historiador que estudou esse movimento, eles eram celibatários. Tá? Então olha o que ele fala, isso aqui em azul é ele, é um povo único em seu gênero, é admirável no mundo inteiro, mais do que qualquer outro, sem nenhuma mulher e tendo renunciado inteiramente ao amor, sem dinheiro e tendo como única companhia as palmeiras. Hoje já se provou que entre os essênios tinha mulheres sim, tá? Eram poucas, mas tinham. Lá em Qumran, no cemitério de Qumran, foram encontrados corpos de mulheres. Pouquíssimos, mas tem. Mas de fato, boa parte da comunidade era celibatária. Quer dizer, não se tinha relacionamento sexual homem-mulher, celibatário. E o cristianismo nasce com essa ideia também. Olha que interessante. Eu queria que vocês observassem que de todas as seitas que nós estudamos até agora, o cristianismo mais se aproxima dos essênios. Os cristãos que nascem em pequenas comunidades, que dividiam seus bens, e alguns já se colocam como celibatários, como Paulo de Tarso, um exemplo claro disso. Tá? Outra característica dos essênios é a observância rígida e minuciosa de rituais de pureza. Antes de almoçar, antes de jantar, antes de tomar o café da manhã, tomava-se banhos. Eles tinham piscinas de purificação. Muitos estudiosos falam que o batismo do cristianismo está ligado aos essênios. Esse ritual de purificação, de lavar o corpo. Vocês lembram que Jesus, antes da ceia, ele lava o pé dos discípulos, o Pedro não aceita, porque o Pedro já estava no bairro judaico, essênio, eles já tinham tomado o banho ritual. Mesmo assim, Cristo insiste em relação a isso, tá? Então esse ritual de purificação, de banhar sempre antes das refeições, era muito presente. Usavam vestes brancas, tá? Sempre almoçavam e jantavam juntos, nunca separados. Regras de alimentos muito precisas, aquilo que a Bíblia falava no Levítico, eles seguem ao pé da letra. Então, são algumas características. Eles acreditavam que Deus ia intervir na história
ia mandar o Messias. Alguns textos falam de 2 Messias, que ia trazer um novo reino, o reino da paz, né, entre nós homens. Tá? Então eles defendiam essa ideia do Messias. Olha de novo a característica do cristianismo, hein? A vinda do Messias. Qumran. Qumran foi um sítio, né, que hoje os historiadores falam que ele existiu entre 140 a 68. 140 aí é o período dos Macabeus, que nós estudamos, né, os Macabeus que procuram expulsar os gregos, e eles, a comunidade ela cai em 68 na mão dos romanos, de um imperador chamado Vespasiano. O Vespasiano ele derruba a comunidade. Nessas grutas vizinhas, eu vou mostrar os mapas para vocês, tá? Foram descobertos muitos manuscritos. Hoje se acredita que quando eles perceberam que os romanos estavam chegando, todo aquilo que eles tinham escrito, copiado, né? Porque boa parte faz parte da Bíblia hebraica, eles colocaram dentro de ânforas, esconderam. Então hoje acredita que eles esconderam porque sabiam que os romanos estavam chegando, para que se preservasse. A ideia deles era que se nós salvarmos a vida, a gente tem esses documentos, tá bom? Então esses documentos foram descobertos em 1947. Vou contar essa história daqui a pouco para vocês. É o maior achado arqueológico da história até hoje. Foi esses achados desses documentos. Por quê? Porque até então, a Bíblia, né, nós líamos a Bíblia ou pela Septuaginta, a tradição grega, nós cristãos. Os judeus, eles liam a Bíblia deles, chamada de Tanakh, através de cópias medievais. Somente com o achado de Qumran, começou-se a ler a Bíblia hebraica do século II a.C. Olha que coisa interessante. Então, os achados mais antigos, né, graças a essa descoberta de Qumran. Muitas partes da Bíblia que nós temos hoje, que faltavam versículos, quando comparados com essa Bíblia hebraica de Qumran, foi corrigida. Foram acrescentados versículos que não tinham. Justamente, então, esse achado foi muito importante. O mais importante achado foi o rolo de Isaías, 66 capítulos, quase integral do livro de Isaías. Tudo em hebraico, isso que é importante, nada em grego. Lógico, foi encontrados elementos em grego, mas esse texto de Isaías, todo em hebraico, isso foi um achado muito importante. Eu vou falar aqui de algumas coisas que foram encontradas. Foram encontrados, então, fragmentos da Bíblia hebraica, cópia dos textos judaicos não canônicos, como o livro de Jubileus, coleção de hinos, orações, textos relativos à vida interna da comunidade, à organização da comunidade, principalmente a regra de vida da comunidade foi encontrada nesse achado arqueológico, tá? E aqui nós vamos percebendo, então, a partir dessas regras da comunidade, uma grande oposição dos essênios ao judaísmo oficial. Eles eram contrários ao judaísmo oficial. Eu já até expliquei isso para vocês aqui um dia na aula, vou repetir, importante. Quando eu leio o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eu vou perceber que Jesus, ele vai fazer aí a Páscoa, né, dele combinado com a Páscoa dos essênios. Só o livro de João que vai contra isso, tá? Que coloca aí a Páscoa na sexta-feira. Quando eu sigo o livro de Mateus, Marcos e Lucas, a Páscoa que Jesus participou, da última ceia, a morte de Jesus, não foi segundo o calendário judaico oficial, mas foi segundo o calendário judaico essênio. Aí vem a pergunta, por que Jesus está seguindo o calendário essênio e não judaico? E não oficial? A igreja, ela segue a Páscoa do Evangelho de João, dentro do judaísmo oficial, não a que os outros evangelhos mostraram. Então a ideia dos essênios era que esse mestre da justiça levou os essênios para o deserto para dedicar uma vida de separação e pureza. Separação do quê? Do mundo. Separa do mundo completamente e viver uma pureza espiritual. Isso chama-se ascetismo, tá? Essa volta apenas para Deus, fora de qualquer dimensão. Tanto a crítica deles era forte a esse judaísmo oficial, que eles chamaram o sacerdote de Jerusalém de sacerdote ímpio, né? Vocês sabem que o sacerdote de Jerusalém, desde o século II, ele está aí ligado aos saduceus. Então é uma crítica muito forte aqui ao judaísmo oficial e aos saduceus. Mas também eles criticavam os fariseus, os zelotes também, tá? Os membros da comunidade se autodenominavam filhos da luz, e o resto que estava fora, qualquer pessoa que estava fora,
era chamado de filhos das trevas. De novo, eu volto a insistir com vocês. Os evangelhos traz muito esse termo, filho da luz, como filhos das trevas. Veja bem que existia uma grande influência dos essênios sobre os primeiros cristãos. Né? Lá, porque quando os evangelhos são escritos é lá pelos anos 70, 80, 90. Então há uma grande influência ainda dessas comunidades essênias sobre os primeiros cristãos. Isso é algo muito interessante. É algo extraordinário que, graças a esses achados, nós estamos tendo acesso hoje sobre isso, tá bom? Então eles vivem essa ideia de separação do mundo, rígida disciplina. Por exemplo, na hora da refeição não se conversava nada, sempre calados. O estudo das escrituras o tempo todo, fazendo cópias, eram copistas, copiavam, faziam essas cópias. Uma moralidade exigente, coisa que os cristãos também, os primeiros cristãos tinham, uma moral exigente, tá? E essa ideia de que vai aparecer o reino de Deus. Não esqueça que o evangelho de Mateus, principalmente, fala o tempo todo desse reino. Ele não fala Deus, porque o Mateus não usa a palavra de Deus em vão, mas ele fala do reino dos céus. Então, o tempo todo se prevê esse reino dos céus. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, esse reino de Deus, a vinda desse reino de Deus, é que nós chamamos de literatura apocalíptica. Então, os essênios traziam em si essa literatura apocalíptica. Os cristãos absorveram essa literatura? Em boa parte, sim. Eu posso dizer que o cristianismo teve um pé nessa literatura apocalíptica? Sim. Tá? Então, teve sim também. Esse é um ponto importante. Então, olha só, eu até mostrei aqui, ó. Eu até mostrei aqui algumas questões dos cristãos em relação à proximidade com os essênios. Celibato. Os cristãos adotam o celibato? Para o sacerdote, sim. Comunhão de bens, os cristãos tinham? Tinha. Vida em comum, os cristãos tinham? Tinha. Então, muitos costumes essênios passaram para os cristãos. Eu vou mostrar algumas fotos dessa comunidade de Qumran. Eu tive a oportunidade já de conhecer essa comunidade 10 vezes. Conheço bem e gosto muito desse lugar. Eu vou mostrar para vocês então que as fotos dessa comunidade não são fotos minhas, eu peguei da internet que são mais claras, mas vocês, se depois quiserem, eu posso mandar as minhas para vocês também analisarem aí, tá? Então essa é a comunidade de Qumran vista do alto. É um deserto, veja bem que é um deserto. Logicamente que os 4.000 não viviam aqui, eu já falei para vocês que esses essênios eram esparramados na Terra Santa. Isso aqui é uma comunidade dos essênios. Fica bem próximo do Mar Morto, daqui você enxerga o Mar Morto. Por isso nós chamamos os manuscritos do Mar Morto. Essa é uma das cavernas, essa aqui é chamada Caverna 11, onde foram encontrados os manuscritos. Tá? Essa é uma delas, são 11 cavernas. Essa é chamada Caverna 11. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as plaquinhas de cada caverna. Aqui são as piscinas de rituais que eles desciam para tomar banho. Lá em Qumran você vai encontrar pelo menos umas 5, 6 piscinas dessa aí, ó, de purificação. Onde eles tomavam banho, se purificavam antes de almoçar, jantar, tomar suas refeições, tá bom? De novo, muitos pesquisadores falam que o batismo cristão veio de influência essênia, tá? Desse ritual. Aqui são as ânforas onde foram encontrados, né? Esse aqui lógico, não é original, vou mostrar depois a foto original. Essa aqui é uma ânfora onde foram encontrados alguns rolos, né? Porque eram em rolos mesmo, tá? Dentro das cavernas. Aqui é uma das cavernas aqui. Esse aqui é uma cópia, isso aqui está lá na comunidade de Qumran. Os originais estão hoje no Museu do Livro em Jerusalém. Né? Quando vocês forem em Jerusalém, pode visitar o Museu do Livro, os originais estão lá. Então aqui tem os rolos, algumas cópias originais, tá? Isso aqui são cópias dos originais, para que as pessoas vejam, quando você visita Qumran, isso está lá pregado na parede para as pessoas analisarem, tá bom? Vamos aqui mais. Como é que deu essa descoberta? Então, em 1947, a cabra de uns pastores árabes, eles, na verdade, quando acharam, foram em 2 pessoas, a cabra sumiu e eles foram atrás dessa cabra e perceberam as cavernas, entraram nessas cavernas atrás da cabra. Um desses aqui é chamado de Muhammad Dib. Dib significa urso, tá? Esse aqui é o sobrenome, na verdade é o apelido dele. Quer dizer, Muhammad o urso, porque ele era grande. Ele tinha 15 anos de idade, um desses, né? O outro era mais velho. Então eles vão encontrar na caverna ali vários manuscritos dentro de jarras com 60 centímetros de altura.
A primeira coisa que eles fazem, eles vão negociar por um cara chamado, alguns chamam de Kenda, outros chamam de Kendo. Esse cara que ele comprava antiguidades em Belém. Ele vai comprar alguns desses manuscritos por $100. Só que esse Kendo, ele participava da comunidade ortodoxa siríaca. E ele fala isso para o Atanásio, que era o bispo ortodoxo. Então esse Atanásio começa a comprar parte desses manuscritos. Um pesquisador da Universidade Hebraica descobriu isso e comprou outra parte. Então esses dois aqui compraram, né, a boa parte. O Atanásio, que era do mosteiro siríaco de São Marcos, e esse Eleazer Suknik, né, ele vai comprar outra parte. E depois o Estado de Israel começa a comprar desses dois aí, esses manuscritos por $250 mil. Outra parte ficou com a Jordânia. Depois, naquela guerra dos 6 dias, melhor dizendo, Israel toma isso da Jordânia. Então hoje esses manuscritos estão lá, construiu-se esse museu do livro justamente para colocar essas cópias. O que foi descoberto em Qumran? Então 2 cópias incompletas do livro de Isaías, o manual de disciplina da ordem, um livro de hinos parecido com os nossos salmos, o livro de Enoque, já falei para vocês, o livro de Enoque é um livro apocalíptico, o manual militar, porque os essênios eles preparavam para uma guerra espiritual. Então, como se comportar? Um comentário do livro de Abacuque, uma paráfrase do livro de Gênesis, 3 fragmentos do livro de Daniel, outro livro apocalíptico, né? 200 fragmentos da Torá, Salmo, Jeremias, Ruth, 300 fragmentos contendo cerca de 1/3 dos livros canônicos. Então, praticamente toda a Bíblia hebraica, pelo menos alguns fragmentos foram encontrados nesses lotes. O mais importante que eu falei para vocês, antigas cópias da Septuaginta, da nossa Bíblia grega, foram encontradas. E também o livro quase completo do Isaías. São 930 pergaminhos, pergaminhos é quando é couro de animal, e também papiros, tá? Nessas 11 cavernas de Qumran, na Cisjordânia, atual é a Palestina, tá? Os escritos, a maior parte está em hebraico, uma pequena parte em aramaico e uma pequeníssima parte em grega, que vai desde o ano de 150 até 68 depois de Cristo. Aqui eu vou mostrar a foto deles, dos dois, e a ânfora original, tá? Que está aí para que as pessoas vejam aí, os que acharam. São 2 árabes, criador de cabra. Se eles soubessem o poder, esse aqui foi quando foi encontrado. Então as cavernas e eles aqui. Então isso aqui é um pouco dos essênios, só para que vocês saibam dessa comunidade que no ano de 68 ela desapareceu devido aí à ação militar do Império Romano com Vespasiano na primeira guerra Roma-Judeus. Eu quero falar um pouco aqui também para vocês no século I, a maior parte da população judaica vivia em 3 regiões, tá? A Judéia era a maioria, a parte do sul. A Galiléia, no norte, tinha judeus que viviam com pagãos. E a Pérea, região da Transjordânia, que é do outro lado do Jordão. A população falava aramaico, tá? Que é uma língua muito próxima aí do hebraico, tá? O hebraico é a língua muito mais da leitura bíblica. É uma língua muito parecida, como se fosse o português e o espanhol. Os romanos dominaram aquela região desde o ano de 63, eu já falei isso para vocês. E esses romanos, ele de certa forma respeitava os costumes locais, mantinha autoridades locais com certa autonomia, desde que se pagasse os impostos, tá? Respeitava os costumes locais, até a religião era respeitada. O cargo mais importante em Jerusalém, na região da Judéia, era o cargo de sumo sacerdote, que os romanos deixavam ser eleito através dos saduceus. Os saduceus eram os principais homens de confiança do judaísmo, do Império Romano. Esse sumo sacerdote governava através de um sinédrio que era composto de 71 membros. Tá? Quem participava desse sinédrio? Fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, notáveis, que a Bíblia chama esses notáveis de anciãos do povo. Tá? Então eram os que faziam parte desses 71 membros aí desse sinédrio. Ela era não apenas um órgão de governo, mas também tinha
funções jurídicas. Vocês lembram que Jesus, quando foi preso, ele foi julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio tinha essa prerrogativa de julgar. Quando o Império Romano dominou os judeus, eles proibiram os judeus de matar. Então os judeus já não podiam mais matar. O crime de morte só era permitido pelos romanos. Então eles julgavam, entregavam isso nos braços dos romanos, os romanos que decidiam se ia matar ou não a pessoa, tá? Os sacerdotes do templo, eles eram divididos em 24 grupos ou classes. Vocês lembram que o pai do João Batista pertencia aos sacerdotes do templo, de uma subclasse de uma região do interior. Mas eram 24, né? E eles eram organizados pelos levitas. Levitas é uma espécie de ministério da religião. Eles não eram sacerdotes, mas eles tomavam conta da religião, esses levitas, tá? Muitas vezes eram porteiros e até cantores desse templo. Outra coisa importante é que, fora a classe chamada sacerdotal, quem era rico em Jerusalém eram os proprietários de terra. O restante, a população, era entre classe pobre e de subsistência. Esses que eram pobres eram chamados de povos da terra, os que viviam da agricultura e da pecuária. Então a Galileia, onde Jesus morou, era composta de povos da terra. Então, ou seja, pessoas pobres e pessoas que viviam também de salário. Então, o pai de Jesus e Jesus também, que nós sabemos que os dois foram artesãos. Falando carpinteiro, é um termo mal usado. Artesãos. Então, eles viviam de salário diário, construir portas, arrumar uma telha, arrumar um encanamento, ajudar na construção de cidades como Tiberíades, né, naquele momento está sendo construída. Ou se não, você ajudar um homem ali que está com as cabras a dar água para a cabra. E isso recebia um pequeno salário diário. O salário diário era chamado de denário, né? Você recebia um denário por dia, tá bom? Eram pequenos artesãos, comerciantes, trabalhavam em vendas, isso a maioria da população. E o restante, a grande maioria, na agricultura e na pecuária. O problema é que esses homens tinham que pagar impostos, além para o judaísmo, para o templo, eles tinham que pagar impostos também para o Império Romano. E esse era o grande problema. E isso empobrecia essas pessoas, porque eles não tinham de onde tirar. E o Império Romano não queria saber. Mas antes de falar dessa questão aqui dos impostos, é importante observar que a terra de Jesus no norte, até hoje, é terra de agricultura e pecuária, porque lá é verde, por causa do Rio Jordão. É uma área bastante cultivável. Já Jerusalém fica no deserto, em cima de uma montanha, Jerusalém. Então Jerusalém, ela vive do quê? Ela vivia do templo. Ela vivia literalmente do templo, porque não tinha mais nada ali. Então a cidade de Jerusalém corria dinheiro? Corria porque todos os judeus do mundo iam sempre a Jerusalém. Então ela vivia do turismo religioso, como até hoje é assim. Isso é interessante, 2000 anos depois. O judaísmo, podemos dizer que é a religião do puro e do impuro. Desde Esdras e Neemias ficou definido aquilo que é puro do que é impuro. Qual que era a ideia do Esdras e do Neemias? Separar o máximo possível judeu de não judeu. Então como é que você faz isso? Através de rituais de purificação. As pessoas mais puras estão próximas da lei de Deus, as menos puras distante. Então, ou seja, essa era a ideia. Jesus veio mostrar e mudar um pouco essa visão, dizendo que o que é puro e impuro é aquilo que vem de dentro, não que vem de fora. Jesus bateu de frente contra esse sistema ritual. Eu não conheci a relação de Jesus com os essênios, mas tenho certeza então que Jesus não concordava com esse sistema de pureza também dos essênios, porque ele é muito crítico a essa ideia. Então, como eu falei para vocês, uma das causas da pobreza era a exploração, carga fiscal, dominação romana. Os romanos não cobravam impostos diretamente, eles terceirizavam isso para os próprios judeus cobrarem e receber parte disso. Portanto, os judeus detestavam os cobradores de impostos, chamados de publicanos, e entre esses publicanos havia um discípulo de Jesus chamado Mateus. Eu vou parar por aqui porque tem muitas perguntas que eu sei que vocês vão fazer em relação aos essênios, em relação à pureza, em relação à apocalíptica, e aí eu quero usar um tempo hoje maior para responder isso para vocês, tá bom? E aqui também eu paro a gravação.